E aí, pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, essa máquina reta aqui, tá? Ela está ocasionando o erro 7. Ela não chega a costurar já de cara, dá esse erro 7, tá bom? Então a gente vai fazer uma análise aqui e tentar descobrir, pessoal, o que é que está acontecendo aqui, tá certo? Eu deixei da melhor forma aqui possível. Tá um pouco bagunçado, mas a gente vai organizar aqui. E aí o solenoide está aqui tudo ligado direitinho, o acionador, certo? Esse capacitor aqui, ele tem que estar conectado caso você queira iniciar uma costura, tá? Sem esse capacitor aqui, pessoal, é muito provável que você queime o seu IGBT, porque ele vai necessitar de uma corrente, vai forçar muito e aí acaba danificando. Isso, infelizmente, já aconteceu comigo e eu sei como é que vai ser e vai dar uma dor de cabeça tremenda, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou ligar aqui a máquina, certo? Aqui é a minha lâmpada séria. E aí, observe, pessoal, que ele ligou aqui, tá certo? O painel não ligou. Deixa eu ver o porquê que ele não está conectado. Que estava gerando mau contato aqui. Ok. E aqui, pessoal, tá ligado, tá bom? Se eu pressionar aqui o acionador para costurar, eu vou filmar aqui, pessoal, e aí vocês vão ver, ó. Pressionei aqui, ó. Não fez nada, tá? A máquina não costurou e ele já está ocasionando erro 7. Aqui é um tá? É porque está falhando aqui um sinal aqui no display, certo? Por que o painel ele não está mandando essa informação? Não está ocasionando esse erro 7? Porque ele não conseguiu inicializar e sincronizar junto com o control box. Vou desligar aqui para vocês observarem que agora ele vai sincronizar e vai dar o erro 7. Vou ligar aqui de novo. Ó. Ligou. Aqui também ligou, tá? E aí eu vou pressionar de novo, ó. Tô pressionando. E aqui ele deu erro 7. E observe aqui, pessoal, ó. Também deu erro 7. Porque o sistema do control box está se comunicando diretamente com o painel, beleza? E aí ele está em sincronismo. O control box mandou a informação que está erro 7, o painel detectou e mostrou aqui para o usuário, beleza? E é isso, pessoal. Agora eu vou analisar, pessoal, aqui esses sinais, tá? Vou verificar o que é que pode estar ocasionando, tá? Pode ser o próprio IGBT, pode ser os fotoacopladores, pode ser 74HC04, tá? Que no caso é esse aqui, que é um inversor de nível, beleza? Mas isso aí eu vou fazer essa análise bem direitinho para vocês poderem entender, tá certo? Vamos lá, pessoal. Volta aqui. Eu fiz aqui, pessoal, tá? Eu sei que o problema pode ser, está relacionado a esse circuito que controla o IGBT, tá bom? Por que não pode ser o encoder? O encoder, pessoal, geralmente quando ele está com problema, a máquina ela tende a tentar um início de costura, tentar girar o motor, ou fica no momento tipo travada, ou às vezes ela fica costurando em socos, ou fica costurando rapidamente, sem controle, tá certo? Mas como ela não faz nada e já dá o erro de cara, eu sei que o problema vai estar localizado aqui, tá? Nesse circuito que controla o IGBT. Esses aqui são os sinais, tá? Que vem lá do microcontrolador, que é esses sinais aqui, que são responsáveis por fazer o chaveamento adequadamente no IGBT, para que o IGBT alimente as bobinas e ela funcione para que o motor tenha rotação adequada, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que é que eu vou fazer aqui? Não sei se eu vou conseguir. Aqui, pessoal. Aí aqui eu tenho os fotoacopladores, tá? Vocês vão ver aqui, ó, como é que eles estão. Esse carinha aqui é o inversor de nível, tá certo? Eu não coloquei a referência aqui, mas depois vou estar colocando as referências para ficar bem entendido, bem direitinho, para não haver nenhum problema, tá bom? Porque às vezes, pessoal, eu faço o esquema e tudo e acabo esquecendo de nomear, tá? Acabo esquecendo de colocar as informações, componente, identificação, e depois eu não sei e fico em dúvida, tá? E aí também às vezes eu não esqueço de colocar essas referências aqui, ó. Para que serve esse circuito? Então basicamente é isso, pessoal. Então a gente vai fazer os testes aqui, colocar as informações direitinho, tá? Ver como é que tá se comportando, tá bom? E aí a gente vai chegar a um denominador e encontrar aqui quem é que tá ocasionando o problema, beleza? Pronto, pessoal, agora eu vou aqui ajeitar essa placa aqui, certo? Para que facilite aqui a análise dos testes aqui desse circuito, beleza? Agora isso aqui é interessante eu deixar porque por algum motivo o motor
gire, ele vai precisar de corrente, e esse capacitor aqui é que é responsável de fornecer a corrente necessária para que o motor funcione adequadamente. Sem ele o motor não vai conseguir ter potência, não vai conseguir rodar direitinho, beleza? E o acionador também eu vou deixar, tá? Para mim ver como é que tá o sinal do acionador, se ele está mandando informação para a máquina iniciar a costura, beleza? Vamos lá, pessoal, vou ajeitar aqui, vou girar a placa e aí eu vou retornar aqui no vídeo, beleza? E aí, pessoal, então, vou mostrar aqui para vocês como é que eu vou fazer aqui no Control Box para fazer a medição, tá certo? Aqui, pessoal, aqui, ó, vocês podem observar aqui, essa parte aqui, ó, tá? É o IGBT, tá bom? Essa parte é o IGBT, tá? E aqui são os pinos digitais de dos sinais digitais que chegam no IGBT, tá certo? E aqui, pessoal, os pinos de potência, onde vai sair, vai chegar a alimentação dos 300 volts, tá certo? E que vai sair os pinos de saída para o motor, tá bom? Que aqui no caso é o conector. Esses dois carinhos aqui, pessoal, são os sensores de corrente, tá? Eles estão instalados, são dois sensores, estão instalados em duas fases, tá? A terceira, em duas bobinas, tá? A terceira, pessoal, não há necessidade, porque sempre vai haver um sensor em série com circulação da corrente. E qualquer um desses aqui atuando, detectando algum sobrecorrente em cima das bobinas, eles vão atuar aqui e parar, e aí vai ocasionar erro 7, tá certo? Esse erro 7 ele é muito comum e vamos dizer, ele é muito comum em dar em determinados estágios, tá certo, pessoal? Tipo encoder, pode ser que no sistema digital que não esteja mandando a informação correta, passando pelos esses inversores aqui, tá certo? De frequência eles podem estar causando esse problema, também dá erro 7, tá? Pode ser o próprio IGBT ou o motor, e até mesmo não tendo nenhum problema eletrônico, pode ser um motor travado, pessoal. Às vezes, a maioria das vezes, erro 7 dá porque o motor está muito pesado, tá certo? O volante do motor não está girando fácil, está girando com força, bastante força, preso, e às vezes fica travado, o corte entra em determinado tempo. E às vezes fica travado, o corte entra em determinado tempo, e aí trava, e aí o volante fica travado e ocasionando o erro. E aí esses sensores aqui, ó, eles que são responsáveis por essa proteção. Para quê? Para que não haja uma queima desse carinha aqui do IGBT, ou às vezes queima até mais, às vezes acontece de destruir completamente a placa, não tendo como ser restaurada essa placa, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, esses pinos aqui são os pinos onde vai chegar as entradas e as saídas para que funcionem adequadamente os motores, tá bom? Vamos lá. Esse pino, pessoal, esse pino aqui, ó, se você observar, ele tem um resistor aqui, ó, muito baixo, tá certo? Vou tentar aproximar aqui, tá? Esse resistor aqui, ele tem uma resistência de aproximadamente 0,018R, muito baixo. Ele está aqui justamente por caso surgir alguma sobretensão ou uma sobrecorrente em cima desse resistor, essa tensão vai subir, a corrente vai fluir em cima desse, sobe uma tensão aqui, e essa tensão, quando chegar a um determinado valor, ele manda, através desse resistor, para o próprio IGBT desativar todas as entradas, tá? Para não ocasionar a queima do IGBT ou danificar algum problema mais na placa, tá certo? E é isso aí, pessoal. E aí a gente vai identificar esses pinos aqui, a gente vai fazer as medições desses pinos, tá? No caso, de um por um, e vamos fazer a anotação de como é que vai estar os valores aqui nesse próprio IGBT, aqui nesses próprios pontos aqui, tá certo? Pra gente saber ficar a verificação. Vamos lá? Aqui, pessoal, eu já liguei aqui, ó. A placa já está preparada tudo direitinho. Coloquei um cabo diretamente na placa, soldei aqui, ó, como vocês podem ver, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Tá, pessoal? Eu soldei aqui direto para facilitar e também não ficar o cabo lá atrapalhando o apoio da placa. Tá certo? Então aqui eu vou alimentar os 220 volts, vou ligar na minha lâmpada séria por segurança. Por algum motivo, um evento,
ocasionar um curto na placa e queimar alguma coisa mais de potência, a lâmpada ela vai proteger, evitando danificar ainda mais a placa, tá certo? Tanto a placa como alguns outros componentes que poderiam estar no caminho, tá bom? Pessoal, no microcontrolador, aqui é o microcontrolador, tá certo? Os pinos de alimentação, eles saem, os pinos digitais, o sinal digital que vai para o acionamento do IGBT, tá? Que são esses carinhas aqui, ó. Tá? Ele manda as informações e aí ele vai só liberar aqui as tensões fazendo o chaveamento lá dos transistores que fica interno do módulo IGBT, tá? E de acordo com que ele vai fazer esse chaveamento, as bobinas vão sofrendo, vai circulando uma corrente através dessas bobinas, gerando um campo eletromagnético, fazendo com que o motor gire, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, pessoal, o que eu vou focar aqui? Eu vou focar aqui nesses 6 fotoacopladores, tá vendo esses 6 aqui, ó? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é verificar esses sinais aqui, ó, desses fotos, saber como é que estão as informações dele, as tensões, beleza? Pronto, pessoal, agora nós vamos fazer realmente os testes, tá bom? De como é que vai ficar. Aqui o meu multímetro, eu vou colocar na escala de medição de corrente contínua, tensão contínua, tá certo? Para mim fazer essas medições aqui, a gente tem que ficar atento à seguinte situação, pessoal. Existe 2 tipos de GND aqui, tá certo? O ground, alguma coisa assim. Existe a parte fria, tá? Da placa, existe a parte quente. A parte quente seria o quê? Seria o lado onde as tensões são elevadas. No caso, os 300 volts estão presentes ali, tá certo? Nessa região. E esses fótons servem justamente para separar essa tensão da parte de essas tensões da parte digital do outro circuito, que no caso é a parte fria, beleza? Como eu vou medir na entrada, tá, dos fótons, o sinal digital, eu vou usar, pessoal, esse terra aqui, ó, do próprio acionador da máquina, tá certo? Vou colocar minha ponteira preta aqui, ó. Ainda não liguei a máquina, tá, pessoal? E aí, pessoal, agora eu vou fazer a medição agora. Vamos ligar aqui a máquina, o control box, tá? Vou ligar aqui. Observe, pessoal, que o control box ligou, tá certo? E aqui eu já tenho as alimentações respectivas em cada circuito, beleza? Primeiro de tudo, pessoal, o que é que eu vou fazer? Vou saber se esse control box está alimentando corretamente. Vou testar, vou fazer o quê? Vou medir a tensão de 5 volts que está alimentando o circuito digital. Eu venho aqui na própria memória aqui, ó. Esse aqui é a memória EPROM, tá? E aqui, ó, eu tenho 5 volts. Então, quer dizer o quê? Que essa alimentação dos 5 volts no digital tá beleza, tá certo? E vocês vão ver, pessoal, que vai ter os 5 volts, tá? Na parte quente dessa fonte, dessa placa, onde é as tensões mais elevadas, tá certo? Que não tá sendo... onde esse 5 volts não é o mesmo 5 volts que alimenta o digital, a parte digital, a parte lógica da placa, no caso o microcontrolador, EPROM e outros circuitos, beleza? E outros componentes. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as medidas nesses fotos para saber como é que está o sinal. Eu sei, pessoal, aqui, ó, vou pressionar o acionar aqui só para vocês observarem aqui, ó, certo? Aqui, ó, eu vou acionar aqui e vocês vão ver que vai dar erro 7, ó. Certo? Por que ele está dando erro 7? E é isso aí que a gente vai descobrir. Como ele não está dando partida, o motor não está tentando girar, ele já dá de cara, tá certo? É porque existe algum problema relacionado nesse circuito aqui do IGBT ou na parte lógica do digital aí do microcontrolador. E o primeiro passo a ser feito, pessoal, é medir as entradas do fotoacoplador, tá certo? Vamos fazer essas medidas agora. Eu posso deixar assim, tá? Do jeito que está no erro 7, fazer as medidas, mas eu prefiro desligar ela para ela retornar tudo direitinho. Retorno a ligar de novo, ó. Certo? Tá na tela inicial de costura. E aqui, pessoal, eu vou aproximar aqui, né? Vou medir assim, tentar pegar aqui para ficar pegando as tensões direitinho, tá? Eu vou colocar aquela aqui em cima, ele aqui em cima, tá? Porque eu vou aproximar e tentar ficar pegando bem essa informação, esse sinal do IGBT aqui.
Vou voltar aqui no esquema, pessoal, para vocês poderem identificar direitinho. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer as medidas aqui, ó, tá? Os sinais que saem lá do microcontrolador, beleza? Então, eu vou pegar esses sinais, eu vou medir ele bem aqui, ó, no pino aqui do foto, tá certo? Bem aqui. Então, no caso, se eu tá medindo aqui, a mesma coisa eu tá medindo lá no microcontrolador, beleza? E aí, eu vou fazer essas medições e ver como é que tá o comportamento dele. De acordo com o que eu vou fazendo essas medidas, eu vou anotando aqui para me ter uma referência posteriormente, beleza? Ok, pessoal, vamos começar logo aqui, ó. Vou aproximar de novo, para ficar melhor. Eu vou aqui, esse carinha aqui, pessoal, ó. Esse pino aqui é o pino 2 do foto, tá? E aí eu vou medir ele aqui, ó. Vocês vão ver que eu tenho 5 volts nesse ponto. Beleza, pessoal? Se eu tenho 5 volts nesse ponto, quer dizer que sinal digital. Vou colocar em 1 quando tiver 5 volts e vou colocar em 0 quando tiver 0 volts, beleza? Mas vai ter uma situação, eu vou colocar mesmo a tensão de alimentação, porque a tensão do valor de tensão. Por quê, pessoal? Eu vou colocar aqui, pessoal, os valores de alimentação em cada pino, tá certo? No primeiro aqui, ó, tá? No primeiro aqui eu tenho 5 volts, como estou mostrando aqui devidamente, tá certo? Esse aqui é o IO7, tá? E agora eu vou no IO8 e vou fazer essa medida aqui também, ó. Também estou encontrando 5 volts, beleza? Tá? E agora eu vou fazer logo a anotação para não esquecer. No IO8, pessoal, eu tenho 4,3, tá? Tô no IO, não, aqui não é IO8, aqui é o IO8. O IO8 também eu vou ter 5 volts, então eu vou ter 3 fotos acopladores, tá? Em 5 volts. E no IO9 também vou ter IO7, IO8 e IO9. 5 volts, certo, pessoal? E também eu tenho esses 5 volts, tá? E no IO9, tá? Eu vou ter 5 volts. Então, nesses 3 primeiros que eu fiz as medições aqui, eu tenho 5 volts aqui no foto, tá? Paulo, mas e esse outro pino aqui? Tá, esse outro pino aqui, pessoal, vocês vão ver, tá? Ele é a alimentação, é os 5 volts. Aqui também eu vou ter 5 volts. Como ele é um fotoacoplador, aqui existe internamente um diodo, pessoal, que está ligado aqui, ó, em série com esses 2 pinos, tá? Aqui está chegando 5 volts. Como a lógica digital não está sendo atuado, então esse diodo ele se comporta como se fosse só um fio, tá? E aí por isso que ele está em 5 volts. Quando ele for lá atuado, aí sim, esse valor de tensão aqui ele vai mudar de 5 volts e vai para, dependendo da frequência que está sendo atuado, ele vai baixar esses valores, tá certo? De 2,5, tá? Aproximadamente 2,5. No caso, quando ele estiver funcionando, eu posso até fazer esse teste para vocês observarem como é que vai se comportar, beleza? Então, retornando aqui, pessoal, e agora eu vou para o IO10. Esse IO10 aqui, ó, deixa eu colocar aqui que tá difícil, pronto. Nesse IO10, pessoal, eu não tenho 5 volts, mas se você observar de 5 volts para 4,3, existe uma perca de 0,7, que é justamente o que fica a queda nesse diodo, tá certo? Então, vou colocar aqui no IO10, tá? 4,3 volts. Beleza? E o próximo passo agora, pessoal, eu vou para o IO11. Que eu também vou ter 4,3 volts, tá? IO11, 4,3 volts. E agora nos resta o IO12, que também vai estar, certo? 4,3 volts. Do outro lado do fotoacoplador. Lembra relacionada à questão de GND, tá? Esse GND aqui eu já não posso usar para fazer a medida após esse foto aqui, ó, após esses fotos, tá bom? Eu fiz aqui, ó, usei um tipo de GND, que no caso é a parte fria do circuito. E a parte quente eu vou ter que usar o GND, tá certo? Dos 300 volts, beleza?